Mas, pelas barbas do imperador, vamos ver que história que a gente tem hoje. Independência ou morte? Tá, eu sei que essa história tu conhece, né? A história do Dom Pedro I lá, que proclamou a independência do Brasil em 1822, dia 7 de setembro de 1822, tu sabe. Né? A gente conhece toda essa história aí, que o Dom Pedro I era um cara que tinha amantes, era um cara meio boêmio e que proclamou a independência. Isso tu conhece, tu lembra do colégio. Mas eu tenho certeza que tu sabe pouquíssimo sobre o cara que veio depois, o Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II, a gente conhece ele muito por aquelas imagens que a gente vê da época do Segundo Império, né? Ele sempre muito sisudo, né? Paradão, aquela barba, né? Sabe, com cara de quê, né? Com cara de bundão, Mas o que a gente sabe sobre o Dom Pedro II? Bom, pensa comigo, olha só. O ano era 1826, né? A nossa independência foi proclamada em 1822. 1826, 4 anos depois, o Dom João VI, pai do Dom Pedro I, morre lá em Portugal. Né? E aí o que acontece? Bom, quem é que tinha que assumir o trono? Quem tinha que assumir o trono era o Dom Pedro I. Né? E aí ficou aquela coisa, puxa, se o cara assume o trono em Portugal e continua sendo imperador do Brasil, é praticamente como se nada tivesse acontecido, né? Tu ia ter um imperador de Portugal e um imperador aqui no Brasil. A saber também, né? Dom Pedro I aqui no Brasil é Dom Pedro IV em Portugal, né? Então, poxa, as coisas não teriam mudado muita coisa. Ia ficar meio chato, né? Ah, teve a independência, mas não teve, porque o imperador era o mesmo. Aí o que acontece? Quando chega ali em 1831, né? O Dom Pedro I toma uma decisão, né, de ir assumir lá o seu cargo como imperador. Inclusive ele se envolve numa questão de guerra civil em Portugal. Por quê? Porque o irmão dele, né, o Dom Miguel, queria tomar o trono no lugar da filha dele, que era a Dona Maria. Né? E ele vai para lá e aí, enfim, ele se envolve com a guerra civil, acaba ganhando, né, a guerra, enfim, e acaba depois falecendo em 1834. Mas em 1831, dia 7 de abril de 1831, olha lá os abril, eu já tinha falado sobre abril aqui no canal, né, que é um mês complicado para a história do Brasil, ele resolve abdicar do trono aqui brasileiro, né, do Brasil, e passa o trono para o filho dele, que é o Dom Pedro II, aquele que tem... com cara de bundão. Então assim, olha só, o guri tinha 5 anos quando ele vira, né, de certa forma, o rei, o imperador Dom Pedro II. Só que com 5 anos, claro, ele não tinha condições nenhuma de governar. Então foi feito um governo de regência, né, vários regentes, ou seja... havia um grupo de políticos que tomavam conta da política do Brasil, enquanto o guri ali estava crescendo. Só que nesse meio tempo aí, né, que vai de 1831 até o 1840, né, quando o Dom Pedro II realmente assume o poder, o Brasil teve muita revolta. Né? Por quê? Justamente uma revolta contra o monarquismo. A gente teve vários eventos em que vários estados tentaram separar do Brasil, muito em função da monarquia. Por quê? Porque esse sistema regencial já era mais ou menos um sistema parlamentarista. Né? Então, não fazia muito sentido ter o monarquismo naquela época. Então o que acontece? A gente vai ver aí algumas revoltas como a Balaiada, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos aqui no Rio Grande do Sul, a Cabanagem, ou seja, foram aí cerca de uns 10 conflitos internos que ocorreram nesse período regencial e que o Dom Pedro II não se envolveu muito porque ainda era muito criança. Mas, ou seja, né,
existia essa vontade, né, de vários estados se separarem. Por quê? Porque quem estava tomando conta era ou um partido conservador, né, ou um partido mais progressista nesse sistema de regência, e esse sistema que era bem parlamentarista, né, e que não fazia sentido. E esse sistema, na realidade, desenvolveu muito do que a gente vê no Brasil hoje, né? Em alguns momentos nesse sistema estava esse partido, né, ou esse grupo mais progressista e às vezes um grupo um pouco mais reacionário. Exatamente o que a gente vê hoje no Brasil. E ninguém estava governando ou trabalhando pelos interesses propriamente do povo. Estavam trabalhando por interesses próprios, né? A gente vai ver principalmente aí o domínio da classe cafeeira, né? Os produtores de café são a grande força da economia nesse período e brigando, inclusive, bastante com a Inglaterra. Eu já tinha falado aqui num episódio sobre a questão da Inglaterra. Por quê? Porque lá na Inglaterra está acontecendo a Revolução Industrial e eles precisavam de quê? De mais consumidores. Então eles pregavam muito a abolição da escravatura, o que não era interessante para os nossos cafeeiros, né? Pois bem, com essa pressão, principalmente dessas revoltas, se dá mais ou menos como se fosse um golpe interno. Se faz uma revolução em que é aprovada a maioridade do Dom Pedro II ali em 1840, né? Que ele assume com 15 anos. Então, com 15 anos, o guri assume como Dom Pedro II, o imperador do Brasil, certo? Ele vai ter que, nesse período, ter que trabalhar muito essa questão interna, né, de tentar organizar o país para não ter conflitos antimonarquistas. Ele vai ter que controlar um pouco essa elite cafeeira em função desse confronto, vamos dizer assim, com a Inglaterra, né? E qual é a saída que surge um pouquinho mais à frente de uma pessoa muito importante durante o segundo reinado, que é o Barão de Mauá, né? O Mauá, que aqui em Porto Alegre, né, tem a Avenida Mauá, que foi um cara assim, ó, que veio da Europa com uma cabeça muito à frente. Muito do que a gente vê hoje também, né, era um país extremamente de produção primária, né, agrícola, e o Mauá vê que, puxa, a gente precisa modernizar esse país, né? Então ele vem com vários projetos, né, rede ferroviária, né, estrada de ferro, bancos, né, empresas. E uma das coisas que o Mauá propõe é o surgimento de um banco onde os ex-escravocratas e mas a produção ali, os produtores de café, se tornam rentistas de um banco que se chama Banco do Brasil, né? E isso acalma essa classe, né? E isso vai dar possibilidade posteriormente das leis anti-escravocratas, né? E a gente posteriormente vai ter a abolição da escravatura, tá? Então, assim, é um período, na realidade, bem conturbado. O cara, né, a gente não fala muito dele, mas o Dom Pedro II teve uma história ali bem conturbada durante a sua regência, durante o seu império, né? Ele veio ao Rio Grande do Sul, ele veio para Porto Alegre, ele foi a Rio Grande, ele visitou lá em Rio Grande, Ilha dos Marinheiros, enfim, tem uma série de histórias, né, com Dom Pedro II aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que nos interessa em termos de indústria criativa, né? Pois bem, é sabido que o Dom Pedro II, além de ter passado por vários conflitos internos e essa questão de tentar trabalhar as elites, né, trabalhar com as elites, os ânimos das elites aqui no Brasil, ele era um cara tido como um cara das ciências, um cara das artes, um cara da literatura, da pesquisa. Ele era um erudito, né? Ele era conhecido mundo afora como um imperador, um rei muito culto, né? E para isso ele desenvolveu e incentivou e apoiou
muito essas áreas que eu acabei de falar, que fazem parte das indústrias criativas, né? As artes, a literatura, a pesquisa. Ele encomendou muitas obras para artistas na época, como o Victor Meirelles e o Pedro Américo, né? Para fazer aqueles quadros históricos do Brasil, que depois daria origem ali à Academia Imperial de Belas Artes, que depois virou a escola, né? O Museu de Belas Artes, o Museu Imperial, né? E também tinha um grande contato com intelectuais mundo afora. Né? Então ele conheceu o Pasteur, ele conheceu o Grambel, né? Depois a gente vai falar, né? Eu vou contar uma história aí do Dom Pedro II, em outro episódio, da chegada do telefone no Brasil, que ele é responsável. Ele conheceu o Nietzsche, ele conheceu o Victor Hugo, né, o escritor. Ele chegou a fazer encomendas de peças musicais para o Wagner, né? Então, ele era um cara bem quisto e bem conhecido na área de artes e pesquisa. Né? Tanto que ele participou, inclusive, de algumas sociedades de ciências mundo afora. Né? Ele, inclusive, ele é um dos caras que patrocinou o Instituto Pasteur. Né? Ele acreditou muito no processo de pasteurização ali das pesquisas do Pasteur, e ele foi um dos caras que incentivou o Instituto Pasteur. Né? Então ele era um cara bem conhecido na época como um cara muito culto. Aqui no Brasil ele funda, né, e é um órgão muito importante durante o reinado dele, é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, que vai tentar pela primeira vez fazer um compêndio da história geral do Brasil, né, em que tinha um cara que se chamava Francisco Wagenheim, se eu não me engano, que era um cara meio racista, né? Ele propunha ali na história do Brasil não aparecer muito essa questão do negro, inclusive ele era um cara que negava a importância do Tiradentes na história do Brasil, né? Da Inconfidência, e propunha o branqueamento da nação, né? Que era trazer cada vez mais imigrantes brancos para branquear a nação e acabar abolindo, tirando, vamos dizer assim, a questão da presença do negro ou do pardo no Brasil. Né? Então tinha um capítulo ainda bem racista, até porque o período era bem racista. Mas o que eu queria falar, além dessa faceta aí do Dom Pedro II, que ele era um cara muito ligado às artes, né? Muito ligado à pesquisa, muito ligado à literatura, à música, né? Ele encomendou o Guarani para o Castro Alves e tal. Ele tem uma característica e uma posição no Brasil muito importante, além de ser imperador. Né? Ele é o cara que, em 1840, traz para o Brasil o primeiro daguerreótipo. Gil, o que é o daguerreótipo? Bom, o daguerreótipo é a primeira câmera, vamos dizer assim, comercial de fotografia. Né? Por quê? Porque ela foi inventada em conjunto por um cara que se chamava Joseph Niepce, né, que foi o primeiro cara que conseguiu gravar uma imagem, né, fixar uma imagem fotográfica a partir da luz, né, uma heliografia, né, hélio de sol, né, a gravação de uma imagem numa chapa usando o betume da Judéia, né, que está aqui, ó. Essa aqui é o registro da imagem mais antiga que se tem. Né. E o Daguerre, junto com o Niepce, desenvolveu, a partir dos conceitos de câmera obscura, que era um princípio óptico que já era usado lá na Idade Média, ele conseguiu desenvolver a parte química que realmente fez com que a imagem pudesse ser fixada a partir de sal de prata e iodo, né? E aí isso fez com que se tivesse a câmera fotográfica comercial. E o Dom Pedro II, né, é o primeiro cara a trazer uma câmera. E ele é oficialmente tido como o primeiro fotógrafo do Brasil. Né? E como o Dom Pedro II também era um cara que, como eu falei, gostava das artes, então ele viajava muito, ele era muito curioso em termos de conhecer outros países, ele gostava muito de ir para o Egito, enfim, né, Europa, se relacionava muito com essas academias de ciências e tal, e por onde ele passou, ele fotografou, né? Onde foi possível, ele tirou fotos. Então ele é o primeiro cara que acaba tendo também essa noção de se
documentar, né, de fazer selfies de si, vamos dizer assim, né, que acaba documentando pra gente várias passagens do Dom Pedro II mundo afora. Algumas bibliografias dizem que essas passagens pelo mundo não eram tão científicas assim quanto se acha, né? Porque eram rápidas, assim como a gente vê vários presidentes hoje, né, que passam pouco tempo num país, só conhecem as autoridades. Não era um conhecimento a fundo sobre a cultura e como que as pessoas viviam. Era muito mais uma viagem turística do que cultural e científica, vamos dizer assim. Mas naquela época, por exemplo, né, ir lá em 1860 para o Egito, né, e fotografar isso era tão tecnológico e tão inovador quanto hoje trabalhar com inteligência artificial, né? Então, a grande importância aí que a gente tem do Dom Pedro II para a indústria criativa durante o final do século XIX é enorme, principalmente porque ele traz essa tecnologia da fotografia, que hoje é tão simples para ti, né? Tá aí no teu celular, tem aí um chip que capta a partir dessa entradinha que tem atrás ali daquela lentezinha, entra a luz e registra num chip. Naquela época era registrada numa placa de vidro banhada em sal de prata, né, em nitrato de prata, e que depois deu origem às câmeras fotográficas mais modernas, que depois veio o sensor óptico e que depois veio o celular, né? Então, assim, ele é um cara que foi um pioneiro. Ele foi um pioneiro também na telefonia no Brasil e algumas outras tecnologias, né? E abriu aí caminho para tu hoje estar com teu celular tirando foto aqui no Brasil, e também, né, de alguns amigos meus, grandes fotógrafos que eu tive o prazer de trabalhar aí durante a minha carreira de publicitário aí, né? Nuno Pape, Pajoaba, Margarete, Dico Kremer, Raul Krebs, Celso Quitolina, Marcelo Nunes, enfim, tantos outros aí, que agora não me vem à memória, mas, né, foram muitos, né? Bastante gente bacana que fez da fotografia uma profissão, mas tem lá nas origens do Segundo Império o primeiro fotógrafo no Brasil. Então, gente, tá aí mais uma curiosidade histórica, e essa bem entremeada com a história. Um imperador que era fotógrafo, certo? Nos encontramos aí no próximo episódio, mas não sem antes te pedir para botar algum comentário nesse vídeo, né, tia? Coloca aí um comentário sobre alguma curiosidade de fotografia, sobre alguma coisa que tu sabe a mais sobre Dom Pedro II, ou sobre Dom Pedro I, ou sobre alguma outra tecnologia que ele trouxe para o Brasil e que tu sabe e que eu não falei aqui. Certo, gente? Ó, não esquece, segue o canal e vamos lá que semana que vem tem outro episódio. Valeu!